E quando o Filho do Homem vier, com todos os santos anjos, se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão colocadas diante dele. E ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá para os que estão à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir a terra que vos está prometida desde a fundação dos tempos. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu era estrangeiro, me abrigaste. Quando eu estava nu, me vestiste. E quando eu estive preso ou doente, fosse me visitar. Caiu. Voltou. E eles responderão: mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos estrangeiro ou nu e te servimos? Quando te vimos preso ou doente e fomos te visitar? E o rei responderá dizendo: em verdade vos digo que o que quer que tenhas feito a qualquer um desses meus pequeninos, a mim mesmo o fizeste. E então dirá para os que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando eu era estrangeiro, não me abrigaste. E quando eu estava nu, não me vestiste. E quando estive preso ou doente, não me visitastes. E eles dirão: mas Senhor, quando é que nós tivemos com fome, com sede, estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? E ele responderá dizendo: em verdade vos digo que o que quer que não tenhas feito a qualquer um desses meus pequeninos, a mim mesmo não o fizeste. Boa noite, irmão. É com essas palavras que Jesus anuncia no sermão profético o julgamento ou o juízo final. E como esse ano, aliás, toda vez que há uma virada de milênio, uma virada de século, quando há alguma coisa assim importante, esse tema volta e toma conta, e todo mundo fica pensando e fazendo elucubrações. A internet está cheia disso, falando no Nibiru, um cometa, um planeta que estaria passando na órbita da Terra e que já tinha sido avistado, a NASA teve que, em suma, e que 2012 seria o final. Primeiro seria março, aí depois seria dezembro. Então nada como a gente fazer uma reflexão sobre o juízo final ou o fim do mundo, procurando apenas responder duas questões, aliás três. Primeiro é saber se haverá esse juízo final, se o mundo acabará, e em caso de afirmação, em caso positivo, em caso afirmativo, como se processará e quando será. Então apenas esses três itens nós vamos utilizar, nós vamos destacar. E vamos buscar as respostas onde? Nas vias do conhecimento humano, ou seja, nós vamos inquirir a ciência com a filosofia para saber quais as respostas que esse ramo do conhecimento humano nos pode dizer, e evidentemente a religião, as várias religiões, numa síntese, para a gente ter uma ideia, inclusive, é claro, a nossa doutrina. Kardec, na Gênesis, ele caracteriza a revelação divina em oposição à revelação científica. Veja que esse problema da verdade divina e superior vem desde Santo Agostinho, passando no século XIII com São Tomás de Aquino, mas o Kardec vai colocar de uma maneira diferente.
Porque ele vai dizer que a revelação divina, né, é tão importante quanto a revelação científica. Enquanto que na perspectiva do cristianismo tradicional, da filosofia cristã, né, o problema de razão e fé, eles achavam que a fé estava acima da razão. O Kardec vem mostrar que tanto o conhecimento alcançado através da razão, através da pesquisa científica, do conhecimento científico, quanto a revelação divina, aquela que é dada ao homem por uma vontade direta de Deus, pode ser diretamente por Deus ou Deus, se nós voltarmos ao passado, né, na alegoria, ou então através de um emissário dele, pode ser um anjo. E quem tem essa experiência, recebe essa comunicação de um anjo, é normalmente chamado de profeta. Nós temos essas comunicações na Bíblia, né, muitas. No Novo Testamento, o anjo Gabriel anunciando a anunciação a Maria, né? O Alcorão foi todo uma comunicação do anjo Gabriel, também, portanto, é todo ele psicografado, é uma mensagem, uma revelação divina, porque o que caracteriza a religião, aliás, é ter como base uma revelação divina. Então, a revelação divina é um conhecimento que Deus dá ao homem diretamente, sem que ele precise buscar. A gente acredita, portanto, isso à providência divina, de que o Chico falou ali na página, né? A providência divina, que é o zelo que o Criador tem com a criatura. Então nós podemos observar ao longo de toda a evolução da humanidade que em todos os tempos nós fomos recebendo essas comunicações, né, para nos orientar. Então, vamos começar com a ciência. Então Kardec diz que o cientista, o homem de gênio, é um Messias, ou seja, ele vem numa missão, e a missão é exatamente trazer um conhecimento que vai impulsionar a humanidade no sentido do conhecimento. Da mesma maneira que a revelação divina, os missionários divinos, eles são também Messias que vêm trazer uma comunicação importante para a evolução moral da humanidade. E dentro de acordo com a nossa doutrina, as duas asas, que caracterizam a nossa evolução. Assim como dentro da doutrina espírita, ou no campo da religião, judaísmo, cristianismo e doutrina espírita, o espiritismo, está já uma coisa acertada, lugar comum, linguagem comum que todo mundo entende, falasse de 3 revelações, não é isso? Moisés, Jesus e a doutrina. Da mesma maneira, a gente pode falar em 3 revelações no campo da ciência. O primeiro grande momento onde nós vamos ter um conhecimento importante, a primeira revelação científica, está no século V a.C. No século VI nasce a filosofia, com Tales de Mileto, na Grécia, e no século V aparecem 3 homens geniais: Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses 3 filósofos vão constituir a base do pensamento filosófico ocidental, nós podemos dizer. Então eles vão dar essa base que vai se desenvolver e vem até nós. Sabemos que depois, mais tarde, no século II, já depois de Cristo, com a patrística, com os primeiros filósofos cristãos que vão levar a coisa até a culminância de uma filosofia cristã com Santo Agostinho, no século IV. Durante todo esse período de formação, nós vamos ter as ideias de Platão e Aristóteles como base, porque a filosofia cristã, ela nasce no contexto da filosofia pagã. E no Evangelho mesmo, na abertura, o Kardec coloca a importância da filosofia, colocada a filosofia inicial, Platão, Aristóteles e Sócrates, para o conhecimento da mensagem de Jesus, colocando inclusive nitidamente que eles prepararam a mente
o intelecto para receber a mensagem de Jesus que viria muito tempo depois, né? Para ser compreendido. Bom, então vamos ver qual é a concepção que nós vamos herdar desse primeiro momento, né, dessa primeira revelação científica. Vários conhecimentos, mas principalmente para o que nos interessa, né, o fim do mundo, né, eles vão dizer que a Terra é o centro do universo, não é? A Terra está, portanto, parada e tudo gira em torno dela, planetas, sóis, etc. Isso já vem desde a proposta em Aristóteles, né, pela sua lógica. E quem vai coordenar e constituir a primeira cosmologia é exatamente Ptolomeu. Então Ptolomeu vai coordenar toda essa ideia e vai fazer uma proposta de que a Terra é o centro e tal. Mas o que é importante que vem da filosofia desse primeiro momento é a concepção de que o universo é incriado, quer dizer, ele não teve começo, ele existe desde toda a eternidade. E essa é uma ideia importante. Portanto, nesse primeiro momento, os filósofos não vão se preocupar com o fim do mundo. Claro, se o universo é imutável, se ele existe toda a eternidade, então é claro que ele não teve início. Se ele não teve início, não terá fim. Então, essa preocupação não passa por ele. Mas, por outro lado, a concepção do universo ou da Terra é uma concepção espiritualista, de que a Terra, a natureza, é a mãe, né? E que a natureza ela é boa e que ela ensina tudo o que nós precisarmos. Então tudo estaria na orientação da própria natureza. Essa concepção centrada, digamos assim, rigorosa mais cientificamente na proposta de Ptolomeu, vai ser sustentada por Platão no início, com Santo Agostinho, depois no século XIII, São Tomás de Aquino vai referendar com Aristóteles, e ela vai até praticamente a Renascença. Então, toda a Idade Média, né, é neoplatônica e neo-aristotélica e sustenta essa proposta, essa concepção de mundo. Ela só vai ser abalada no século XVII com a chamada Revolução Científica. Então, já no século XVI, Copérnico, né, vai contrariar essa proposta do Ptolomeu, dizendo que o centro do universo não é a Terra, mas o Sol. A teoria heliocêntrica que começa aí em 1516 por aí. Mas é só no século XVII, em 1616, um século depois, que o Galileu vai confirmar, não é? Porque o Galileu ele vai inventar um telescópio, e veja que o telescópio dele era fraquinho, a julgar pelo de hoje, né? Ele aumentava apenas 20 vezes. Mas com isso, ele pode detectar os satélites de Júpiter, uma série de coisas que não se via a olho nu, né? Então já foi um avanço importante. E o Galileu, então, pôde observar esses movimentos que sustentava realmente a teoria heliocêntrica de Copérnico. Ele então a formulou cientificamente, mas nós sabemos que, por contrariar a proposta de Aristóteles e Platão, e como esses dois filósofos estavam cristianizados, era a base da filosofia cristã e sustentava a gênese mosaica, então é claro que a igreja não pôde aceitar. E Galileu teve que se desmentir, teve que negar publicamente, né, o movimento do Sol. Pegou, acho que 8 anos de prisão, né, domiciliar, e ficou condenado, né, pela Inquisição. Foi o Paulo II, em 79, se não me engano, que assinou o ato de liberação do Galileu. Veja quanto tempo, né, ele ficou tido na lista como herege por publicar isso. E é o primeiro filósofo, é o primeiro cientista, quer dizer, outros morreram como Bruno, etc., mas eram diferentes. Esse era um cientista mesmo, comprovado como cientista. Bom, e no século XVII, a Pleiade que está lá, novos homens de gênio, né, seria a segunda revelação, está exatamente em Descartes, que é o filósofo, né, Galileu, que é o que vai descobrir a queda dos corpos no espaço e vai sedimentar a teoria heliocêntrica, Bacon, e no final vem o grande, né, do movimento, o sistematizador,
que é exatamente o Newton, que vai constituir então a primeira mecânica, né, a sua mecânica do universo. E na proposta ele descobre a lei da gravidade, que é importante, porque até então, na Terra plana do Ptolomeu, né, havia sempre um problema. A Terra estava ali parada, né, mas o que ela sustentava? Era difícil para o homem, não era fácil você achar que era o Sol que girava em torno da Terra. Por quê? Porque a olho nu que a gente vê o Sol nascer num lugar e se pôr no outro. Então, depois ele nasce no outro e coisa, era muito mais fácil. Mas o problema era o que estava embaixo. Então, a descoberta da lei, né, da gravidade de Newton foi fundamental para a mecânica. Só que aí ele construiu toda uma estrutura mecânica do universo. Ele disse que a Terra, veja, já não é mais o centro do universo. Ela gira em torno de uma estrela que nem de primeira grandeza é. Então, o homem que habitava o centro do universo, não é? E que era considerado, pela primeira revelação, ele era considerado a criação máxima de Deus, né? Deus teria, a parte de toda a criação, ele teria criado o homem especialmente, né? Isso segundo a Gênese mosaica. E de repente o Newton diz que a Terra é uma gaiola louca que gira no espaço, submetida a leis que o homem não consegue. Que o homem não consegue. Alô? Que o homem não consegue moldar. Será que foi eu? Alô? Sustentada por leis que a humanidade, que o homem não pode entender, e que consequentemente o próprio homem era um autômato, um robô, certo? Submetido a isso. E logo mais no século XIX, um pouco mais adiante, ainda vem o Darwin completar a queda do homem. Ou seja, vem o Darwin e diz que além de tudo, né, nós descendemos do macaco. Então veja, habitarmos o centro do universo, não é? Éramos a perfeição, o máximo de perfeição da criação. Deus teria nos criado especialmente. E de repente nós caímos disso para uma estrela, um planetinha que gira em torno de uma estrela pequena, né, de quinta grandeza, num término de galáxia, sem muita expressão, né? Tá dando para ouvir aí? Tá? Então, alô? Não. Alô? 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 Tá? Alô? Parando, gente, senão... Então, isso vai dar, por exemplo, a gente pensa que não, mas isso dá uma grande depressão na humanidade. No século XVIII, não é? Vem uma literatura, aí aparece o Frankenstein, um monte de coisa. É exatamente essa concepção, não é? Que é a teoria de Descartes, né? A teoria mecânica, a separação de corpo e matéria, né? E tudo isso. Bom, o Newton, não é, com a sua mecânica, e esse grupo, essa segunda revelação, estabelece um paradigma do conhecimento humano, conhecido como paradigma cartesiano, em homenagem a Descartes, não é? E esse paradigma, Vigil, ele ficou 300 anos em evidência. Então, 300 anos, essa concepção mecânica do universo. Veja que até a psicologia, quando ela vai nascer de uma forma mecânica também, achando que o homem, os behavioristas, né, vão dizer que o homem é uma máquina complexa que reage a estímulos. Toda essa concepção, né, que vem perdendo, portanto, a aura humanística que vinha da primeira revelação. Esse paradigma cartesiano, ele só vai ser abalado no século XX. Em 1905, quando Einstein publica a lei da relatividade, a restrita, né? Em 1917 ele completa com a geral.
Quando Aristóteles estava, trabalhando na sua teoria da relatividade, ele concebia o universo da maneira que ele tinha herdado. Porque mesmo na Revolução Científica do século XVII, o cientista trabalhava com a ideia de um universo imutável, né? E, portanto, que existia desde sempre. E também o Einstein. Mas quando ele estava lá fazendo as equações dele, ele de repente percebeu que o universo estava em movimento. É claro que ele não ia acreditar. Ele duvidou da própria matemática. Colocou um efeito mágico lá para neutralizar um x, menos xzinho, para neutralizar a expansão do universo, e publicou a teoria dele. Em 1929, Hubble, que inventou o famoso telescópio, que está no espaço, esse sim é um telescópio, comparado com o do Galileu, ele mergulhou, então, com o telescópio, eles mergulharam no universo. E aí eles puderam ver que o nosso planeta é realmente uma coisinha de nada, numa galáxia que, em relação às outras galáxias, é um grão de areia dentro do universo, e olha que ela tem cerca de 150 bilhões de estrelas, e dentro dessa há vários sistemas, e todos eles, por exemplo, nosso sistema girando em torno do Sol, mas o Sol faz parte de uma outra estrela como centro, e tudo girando, quer dizer, deve ser, como o Chico diz numa música dele, Deus criou carrosséis de luz pelo espaço. Realmente são carrosséis, uma maravilha deve ser aquilo tudo funcionando. E quando o Hubble percebeu, ele percebeu então o seguinte, que ele começou pela teoria dele, baseado no espectro solar, ele queria medir a distância entre as galáxias. Só o que ele percebeu de repente é que as galáxias se afastavam ao mesmo tempo uma das outras. Ele disse, bom, então não são as galáxias que se movimentam, é o espaço que está em expansão. Então imaginem uma bola de soprar. E você, nessa bola de soprar, você coloca, agora minha voz vai economizar a garganta. Nessa bola de soprar, você faz várias bolinhas. Quando você soprar a bola, essas bolinhas vão se afastar umas das outras, todas ao mesmo tempo. Então, o universo está se expandindo, e nós estamos dentro da bola, ela está se expandindo. E essas galáxias, são cerca de 250 milhões de galáxias, diz que a nossa é nada, elas se afastam numa velocidade incrível. Por exemplo, a nossa galáxia afasta numa velocidade de 800 mil quilômetros por hora. E a que estiver o dobro afastada de nós, a distância, ela vai se afastar com o dobro da velocidade. Então, realmente, a gente pensar em bilhões de galáxias, cada uma com milhões de galáxias, bilhões de estrelas, tudo se movendo e tudo sustentado numa única lei que expressa a vontade harmônica de Deus, que é a lei da gravidade, que é uma delas. São apenas 4, E essa é a mais famosa. Tudo gira, ninguém bate em ninguém, é uma beleza. Bom, mas vamos lá, senão a gente não chega ao tempo. Quando o Hubble publicou a sua teoria, o Einstein declarou que aquilo que ele tinha sido, botar aquela equaçãozinha, tinha sido a maior ingenuidade da sua carreira científica. Claro, ele corrigiu, e ficou tudo batendo direitinho, mas o mérito ficou um pouco com o Hubble. Bom, aí foi fácil, veja, se o universo está expandindo, as galáxias estão se afastando, o universo está em movimento, aí foi muito fácil para os cientistas imaginar um momento em que tudo aquilo esteve num ponto para começar a se expandir. E aí começou uma teoria que já vinha de 1917, pelo menos com Lemaitre, de que tudo tinha começado com uma explosão. E aí deu teoria e nasceu a teoria do Big Bang. Aquela de que tudo teria começado a partir de um ovo cósmico, uma explosão gigantesca. Na década de 50, duas teorias disputavam a primazia dos cientistas. Essa da singularidade, que é chamada de Big Bang, e a outra do estado estacionário, defendida por Fred Hoyt, que é um cientista inglês, e a outra pelo Gamow, que é um ucraniano radicado nos Estados Unidos. E em 1970, dois cientistas jovens pesquisando o espaço, Wilson e Penzias, Arno Penzias e Robert Wilson, eles procuravam sons do espaço, comunicação com o espaço. E de repente eles perceberam que eles captavam um ruído constante, e esse ruído vinha de todas as partes do universo, não tinha canto bom.
o mesmo ruído. Eles ficaram, né, com aquilo e publicaram numa revista isso. Quando eles publicaram, os físicos quânticos, né, que estavam dentro dessa busca do Big Bang, eis aí a impressão digital do Big Bang. Porque esse ruído seria micro-ondas, quer dizer, seriam as radiações, porque veja, 300 mil anos depois da explosão inicial, ao resfriamento, a matéria se desacopla da energia e começa o resfriamento. Então, essas ondas seriam o eco da explosão de 300 mil anos, quando elas se separaram. Medida a sua coisa, era menos 172 graus, batia com a teoria do Einstein. Só que quando eles foram examinar, o negócio era muito liso, não tinha ondulação. E conceber que há 300 mil anos, depois do Big Bang, não havia ondulações, significaria que o universo seria liso, e no universo liso não poderia ter nada. E você olha para o céu, está cheio de estrela, de massa, então não dá. Aí eles chegaram à conclusão de que, na verdade, para descobrir aquilo, eles tinham que ir para o espaço, que da Terra não dava. E aí a NASA fez um satélite, acho que muita gente pode lembrar disso, chamado de COBE, Cosmic Background Explorer, que vai explorar exatamente essa radiação de fundo, a micro-onda, né? E enviou para o espaço em 1989. E ela tinha 2 anos para detectar isso. Em 1992, saíram as manchetes no jornal inteiro que eles tinham descoberto a ondulação e, consequentemente, confirmava-se a teoria do Big Bang. Hoje, vocês já há bem pouco tempo, devem sair uma notícia aí sobre o acelerador de partículas na Europa, procurando, né, o dedo de Deus, portanto, mostrando que os cientistas se acham certos nessa coisa que eles estão trilhando. Então, bom, aí depois que eles perceberam isso, aceitaram tudo isso, né? Aí a ciência começou a pensar num fim, porque se teve um começo, terá um fim. Então o fim proposto pela ciência é o seguinte, o fim do mundo. É que, à medida que vai se expandindo, né, a massa, que é esse dedo de Deus que eles estão buscando, é exatamente a partícula que geraria a matéria vai aumentando, e quanto maior a matéria, vai reduzindo a força da expansão, então vai chegar um momento em que a expansão vai parar, e aí vai começar a regredir. Então tem o Big Bang e o Big Crunch, quer dizer, colapso, grande colapso. Ou seja, é como jogar uma bola para o alto, ela sobe, aí ela para e depois cai. Então quando a gravidade, quando a expansão, a massa, né, estabilizar, né, acabar com a gravidade, né, aí começa a encolher, vai entrar uma galáxia dentro da outra, uma dentro da outra, dentro da outra, e nós vamos voltar àquela bola inicial. Essa é a previsão por hora na ciência. Então, eles já aceitam que há um fim de mundo, né, prevendo dessa maneira. Mas, com esse fim de mundo proposto pela ciência, nós não precisamos nos preocupar, porque o nosso universo é um jovem universo de 15 bilhões de anos, apenas, e nesses 15 bilhões, consumiu apenas 10% da sua energia. Então, ainda tem 90% para expandir. Se 10%, 15 bilhões, então realmente não vamos nos preocupar com isso. Então a herança que nós temos, né, nesse momento da ciência é essa. Vamos então à religião. No campo da religião, uma coisa é diferente. Desde o início, todas as religiões, em todas as civilizações, afirmam que haverá realmente um juízo final. Tá? Desde que o homem se entende na terra, tá, e percebe que há opressores e oprimidos, tá, que há injustiças na terra, os mais fortes e os mais fracos, tá, que depois Jesus vai nomear de joio e trigo, tá, no nível espiritual, que o homem sonha com uma separação. Tá? E ele, por isso é que ele criou o céu e o inferno, quer dizer, 2 lugares onde pelo menos, tá, eles ficariam separados, e os bons poderiam viver em paz, e os maus que se entendessem lá em outro lugar. Em todas as civilizações, em todas as religiões, nós temos Apocalipse, tá? Quer dizer, previsões desse fim do mundo. Então, e o cristianismo e também a doutrina espírita. Quando a doutrina espírita diz que isso aqui é um mundo de provas e expiações, tá?
que ele não vai ser sempre um mundo de provas e expiações, ele evoluirá espiritualmente. E para isso nós estamos aqui, porque na medida em que nós desenvolvermos os nossos atributos divinos, aquele que Jesus disse: vós sois Deus, o reino dos céus está dentro de vós. Quando nós desenvolvemos esses atributos para nos tornarmos anjos, conquistar a nossa perfeição, aí a terra será um paraíso. Então a doutrina diz que ela passará para um mundo ditoso, regeneração depois ditoso, e não haverá mais mortes, etc. Então, para isso vai haver, a doutrina diz claramente, uma separação. Portanto, aquilo que Jesus disse: separar o bode das ovelhas no seu julgamento. Então está em todas as religiões, então não há como questionar. Vamos ver como será. Bom, no sermão profético, Jesus retoma, está em Mateus, está em Marcos, no sermão profético, todos os evangelistas, menos João. E Jesus lá falando anunciando as coisas que vão acontecer, portanto o fim do mundo, cuja conclusão é aquele julgamento de separação que ele propõe. Ele repete o Daniel dizendo que quando o indesejado da gente chegar, né, e ficar no lugar onde ele não deveria estar, então ele anuncia, pegando o Daniel, a presença de alguma coisa, né, que vai perturbar, que vai estar no céu, ou seja, hoje numa linguagem diferente, estará na órbita da Terra. Então ele anuncia como uma coisa. Também Isaías fala do abominável da gente, que estará no corpo santo. Fala, portanto, de um intruso, né, que vai atravessar também a atmosfera da Terra. E a aproximação desse objeto, dessa coisa, não é, vai desestabilizar a Terra totalmente. O Isaías diz que a Terra vai cambalear como um bêbado, não é? Ela vai se quebrar toda, não é isso? E o sol vai escurecer, a lua não dará a sua luz. Jesus repete isso através do Daniel. Só que o Daniel diz uma coisa. Ele diz que quando o abominável, não é, for avistado, 1290 dias depois, não é, nós vamos sofrer as aflições. Assim que ele for avistado, a terra começa a ter cataclismo, terremoto, tudo. Os efeitos são enormes. E ele diz que são 1290 dias. Dá quanto isso? Dá 3 anos e alguns 6 meses, 7 meses. Durante esse período todo. E ele diz assim: feliz daquele que chegar a 1335 dias. Consequentemente, ele está dizendo, inclusive, que vai ser um abalo e que vai demorar 45 dias. E Jesus, nessa passagem, ele corrige, né, o profeta, ou então hoje pela doutrina a gente sabe que existem os engenheiros siderais que constroem o rumo de tudo, né? Corrigir o rumo do planeta, porque Jesus diz o seguinte, que 45 dias não ficaria carne na face do planeta e que por amor aos justos, esses tempos seria abreviado. E a redução vai para torno de 7 dias. 7 dias é o que você encontra também em Nostradamus, no Ramatiz, né? A de que seriam 7 dias de abalo, que seria já muita coisa. Então, em Joel também, então na Bíblia está colocado que vai aparecer o abominável, né? Que o Ramatiz vai chamar de planeta higienizador e também de intruso, né? Então ele diz que é um corpo celeste que vai entrar no espaço da Terra e vai causar distúrbios enormes. O João, no Apocalipse, ele diz que a estrela se chama Absíntio, que vai tingir os rios. É essa mesma concepção, né, dessa coisa, essa massa, vamos, por enquanto vamos chamar, não é, de corpo, né, um corpo celeste. A ciência tem falado já há algum tempo na existência de um tal planeta X. Esse X poderia ser o 10º planeta, porque até bem pouco tempo nós tínhamos 9. Agora rebaixaram o Plutão, então nós temos apenas 8. Né? Então esse X pode ser também desconhecido.
é que os cientistas, observando a órbita de Júpiter e Netuno, Urano e Netuno, eles chegaram à conclusão de que estava havendo uns abalos e que aquilo era provocado por um corpo que estava entrando, né, perto, se aproximando deles. Esse corpo, que já vem anunciado há muito tempo, a ciência diz que não pode ser visto da Terra porque ele está bem perpendicular à Terra. Portanto, ele vem de frente e não dá para ser visto. Então, esse planeta está anunciado aí com movimentos pela ciência e tal. Então, a ciência tem esse anúncio primeiro começou em 1982, eu acho, aqui no Brasil também, Jornal do Brasil, Globo, né, anunciando esse planeta. Acharam, só que não vem, mas está por aí, né, está por aí. Aí Nibiru, eu acho que vocês conhecem o tema, que está sendo anunciado agora para 2012. O Nibiru é um planeta mencionado pela civilização suméria. A civilização suméria, há 6.000 anos mais ou menos, é a primeira civilização, lá onde é hoje o Iraque, não é? E os sumérios anunciavam que existia esse tal de Nibiru, que era o Nibiru é um planeta, que Nibiru quer dizer o que cruza. Então, era um planeta que de tempo em tempo, de 3.600, a cada 3.600 anos, ele cruzava o espaço e fazia a renovação, inclusive, dos reis sumérios, etc. E cada vez que ele se aproximava, ele causava transtornos enormes. Inclusive, era responsável pelo dilúvio. Então, terrível. Então, eles estão dizendo que é isso. O Ramatiz chamava de intruso ou planeta higienizador. E o nosso Chico, né, menciona um planeta chupão. Então, esse planeta, todas essas denominações, desde do Daniel, parece se referir a uma mesma coisa, um corpo celeste, que hoje está colocado, definido, que seria um planeta com uma massa muito grande, que atravessaria entre o Sol e a Terra, portanto, entraria no nosso nível de gravidade e abalaria a Terra. Veja, se ele está na perpendicular, significa o quê? Que ele, ao se aproximar, ele vai horizontalizar o eixo da Terra. O que significa, quer dizer, nós estamos girando assim. Se horizontalizar, nós vamos girar assim. Então, vai acontecer tudo aquilo que o Isaías disse. A Terra cambaleando e tal. Só que há uma coisa interessante. Todos eles anunciam que as estrelas caem, os astros. Na verdade, não é nada disso. Se o planeta girar dessa maneira e você olhar para o espaço, está tudo caindo mesmo. Certo? É efeito do próprio movimento. Então, não há propriamente uma queda, é efeito da nossa visão. O João que vê de lá, porque o João foi arrebatado e vê de lá, ele já tem uma visão diferente do Isaías que vê da terra. São duas funções diferentes. Bom, então a gente já está vendo o seguinte, que como ele vai ocorrer, segundo o que se coloca desde a civilização suméria, é que vai aparecer um planeta, um corpo enorme, né, com uma massa muito grande, que vai passar a desestabilizar o nosso planeta e sofrerá a humanidade uma perda muito grande. Segundo os profetas hebreus, portanto na Bíblia, 2/3 da humanidade cairia fora da terra e apenas 1/3, né, seria salvo. Jesus, com a sua autoridade, ele modifica um pouco isso, porque ele diz que quando vier, né, a coisa, que não adianta que quem estiver no telhado fique lá mesmo, quem estiver no campo não volte para apanhar a sua capa. O que Jesus quer dizer ali é o seguinte: quando chegar um momento, não adianta correr para lugar nenhum. Aliás, está dito, né, que se quiser se ocultar no mundo espiritual, a mão dele vai buscar a morte. Portanto, não, o julgamento é julgamento para todos. Isso Jesus diz no sermão profético, que não adianta se esconder, porque ele vai buscar em qualquer lugar. Então, e quando Jesus diz, ai das grávidas e das que estão amamentando, é porque o julgamento, a seleção é feita como? É espiritual. Então, tem que desencarnar. Certo? Esse julgamento que diz, quando, né, o rei vier,
que eu comecei citando, a gente não sabe onde é esse julgamento. Se é aqui na terra, se esses santos anjos são, por exemplo, os grandes espíritos que trabalharam aqui na terra, como Eurito Basanufo, né, Chico Bezerra de Menezes e tantos outros, seriam os santos anjos que estariam acompanhando Jesus nesse julgamento, não é? Na separação? Bom, nós não sabemos, só que há essa separação, é o desencarne. E Jesus diz então o seguinte, que onde tiverem dois conversando, um vai e outro vem, onde o outro fica, onde tiver dois no trabalho, um vai, então Jesus coloca meio a meio, então já há, não é, uma melhora que pelo menos 50% vai, 50% fica. Bom, mas aí diz, aí vamos pegar um pouco agora da doutrina, né, com o Ramatiz e o Chico, o planeta chupando, o planeta higienizador, para não apavorar ninguém. Veja, não vai haver aqueles abalos, assim, uma luta entre, tipo a dos anjos com os demônios, com Lúcifer, não. Os espíritos têm que desencarnar, mas eles vão para esse planeta chupão, que é o seguinte, a teoria, né, a proposta é a seguinte, esse planeta vai passar. Ao passar, ele vai desestabilizar a Terra, vai haver uma catástrofe, é necessário para o desencarne em massa, mas os espíritos que vão para lá, para esse planeta, porque ele é um planeta de transporte, o Chico diz isso claramente, o Ramatiz também, ele é um planeta de transporte, ele vai pegar os espíritos aqui na Terra e vai levar e distribuir para outros planetas, onde eles vão recomeçar, como está lá também, Zilado de Capela fala isso também. Então veja, mas a gente não vai para lá à força não, gente. O planeta vem no nível vibratório primitivo, né? Sensual, uma energia forte, mas muito alta, né? Uma vibração muito alta, e todos que vibrarem na sintonia dele vão para lá rindo, felizes, dançando e etc. Todo mundo contente, quer dizer, claro, Deus não ia fazer um negócio para depois fazer a força. Não, você vai para o seu livre, espontânea vontade. É nível vibratório, portanto, de acordo com a doutrina. Por isso é que o Ramatiz chama de planeta higienizador, porque ele vai passar aqui, né? Todo mundo, e só vai deixar aqui aqueles que vão, aquele terço, aquela metade que vai continuar. Veja, encarnado ou desencarnado, porque Jesus disse que os anjos procurarão os seus nos quatro cantos da terra. Quer dizer, e a doutrina diz, até no plano espiritual, eles vão caçar quem deve, já está desencarnado, vai pegar a carona do planeta e vai embora. Certo? Bom, de qualquer maneira ainda fica o problema de como será. Quer dizer, será através de abalos, catástrofes. Jesus mesmo diz que não ficará pedra sobre pedra. Mas Jesus dá umas dicas interessantes. Ele diz assim, quando aparecerem guerras, essas catástrofes, essa coisa, não se apavore, porque ainda não é o fim. Então, nós vamos presenciar muita coisa e ainda não será o fim. Sabe quando é que Jesus disse que será o fim? Ele diz assim, este evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Quando isso acontecer, é o fim. Então, Jesus colocou que esse fim, que a gente não sabe bem quando vem, para isso o evangelho terá que coincidir. Então, acho que o espiritismo, a doutrina espírita, está contribuindo para levar esse evangelho, né? Porque ele tem que ser conhecido de todas as nações, até para esse julgamento que ele colocou. Certo? Quando será? É outro problema. Bom, então, nós sabemos que a coisa será assim, abalo, né? Desencarne em massa, um planeta passando, levando todo mundo, etc. Jesus diz o seguinte, nem os anjos, nem o Filho sabe o dia e a hora. Só o Pai conhece o dia. Jesus disse que vai acontecer naturalmente, ele diz assim como no tempo de Noé, que todo mundo comia, casavam, se davam em casamento, até o Noé entrar na arca e o dilúvio levar todo mundo, assim será no dia da volta do homem, do Filho do homem. Então, gente, não vai haver aviso não. É igual da arca de Noé, é o que Jesus coloca, não? Mas quando será não está. Veja, com Daniel diz pelo menos uma coisa, diz que quando a gente avistar a olho nu o tal, né, indesejado da gente, o abominável de que fala também o Isaías e Joel e todos eles, né, os profetas,
ele diz que nós vamos ter 290 dias sofrendo a influência do planeta na Terra e catástrofe, enchente. Bom, a gente ainda não viu o planeta, e o que tem aí de maremoto, de tudo, quer dizer, o Nostradamus, numa das centúrias, ele diz que os efeitos começam 40 anos antes dele passar. Então, já viu. Ou seja, não só o fim do mundo é, o juízo final é colocado pelas religiões, como também dizem que está próximo. Não sabe o dia, a hora, Jesus disse que ninguém sabe, mas ele diz que está próximo. Mauro Fonseca tem um livro chamado O Último Êxodo. É um livro maravilhoso para quem quiser integrar isso, porque ele faz uma síntese de tudo isso que eu estou dizendo, só não pega a parte que eu coloquei aqui da física quântica e tal, mas o resto tudo ele pega, né? É maravilhoso. E lá ele menciona uma visão do Divaldo, que ele narrou no discurso dele, que é o seguinte: Divaldo era 1950, comemorava-se o centenário de desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, e ele estava trabalhando lá na Casa do Caminho, e lá pelas 2 horas da manhã, mas desde cedo que ele começou a sentir uma inquietação, alguma coisa, e às 2 horas ele parou o trabalho, e de repente ele, desdobrado, se viu diante de uma mansão toda iluminada, e ele então percebeu que era um evento em homenagem a Bezerra de Menezes no plano espiritual. Bem, quem estava na mesa, né, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, todo mundo falando, era realmente coisa, né, de espírito bem elevado, né? E ali o Bezerra emocionado, e o Divaldo diz que existiam inclusive muitos encarnados também assistindo aquilo, como ele, não é? E a determinado momento, uma luz brilhou e veio a Celina, que é a mensageira da Santíssima Maria, não é? E ela veio e deu uma mensagem em nome da Santíssima Maria, Maria Santíssima, dizendo que Bezerra de Menezes podia pedir qualquer planeta próximo à Terra para que ele quisesse encarnar. Próximo à Terra não quer dizer próximo espacialmente, não, próximo em nível vibratório. Então ele ia para um lugar maravilhoso. E o Bezerra então ficou emocionado e falou e disse o seguinte: eu gostaria de pleitear com a Santíssima Maria Santíssima que eu preferia ficar no Brasil enquanto existisse um doente, enquanto existisse uma lágrima. Aí a Celina volta e depois de algum tempo vem uma mão alvíssima e escreve dizendo que o seguinte: Bezerra, seu pedido foi atendido e você ficará no Brasil mais 50 anos. Mas não foi 50 anos que ele pediu, quer dizer, será que em 50 anos não haveria nenhuma lágrima? Significaria que teria havido a evolução. Caminhos da Luz, o Emmanuel diz que os tempos são próximos, e que caberá, ele diz até que caberá ao século XX fazer essa passagem. Então, os prognósticos são enormes, quer dizer, a época até se pode, Deus não proibiu a época propriamente. O problema é o dia e a hora, porque muita coisa depende, nós sabemos pela doutrina, que depende do próprio homem encarnado. Certo? Então não dá para você dizer. Os espíritos lá no presbitério até sabem que a coisa vai acontecer, mas quando é um problema muito sério, porque depende de livre-arbítrio dos espíritos encarnados. Bom, mas vejam que aí está colocado, o próprio Espírito de Verdade se manifesta, dizendo que é chegado o tempo. E veja, quando João Batista estava no deserto, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque são chegados os tempos, ele estava anunciando a vinda de Jesus. A doutrina espírita, quando ela começa a colocar a sua mensagem, é a voz do deserto novamente, porque é a última, Então é a voz do deserto novamente, dizendo: arrependei-vos, aproveitai essa oportunidade, porque os tempos estão chegados. É a mesma voz do deserto de João Batista, certo? Bom, então os anúncios estão aí, que ela vai chegar. Mas vamos, o tempo é sempre curto, mas vamos à codificação, porque tudo isso são
informações importantíssimas, mas o que diz o Bezerra de Menezes tem várias comunicações dizendo que é chegado os tempos, todos nós conhecemos muito bem isso. Na Gênesis, o Kardec diz o seguinte, que não haverá nada disso. Primeiro ele diz que a seleção já começou há muito tempo, certo? Ele diz já há 150 anos atrás, já começou essas guerras, essas catástrofes que estão acontecendo, esse desencarne em massa, é o processo de seleção, que Jesus anunciou assim. Ou seja, muitos já não estão podendo voltar. E em muitas comunicações espíritas, tem espírito dizendo que talvez não consiga voltar ainda. Então, os tempos, né, estão chegando, estão sendo colocados. Então ele diz que já começou. Ele diz que o doce meio nazareno, que veio pregar, né, a paz e a fraternidade entre os homens, não viria agora com seus anjos escurecendo o sol, derrubando estrela e decapitando o pessoal. Veja, isso é o Kardec que diz na gente. Então, o doce meigo nazareno virá, né, fará isso. Nós sabemos aqui no mundo espírita, estou abreviando muito, né, correndo um pouco, mas no mundo espírita nós sabemos que há muitos oradores espíritas, estudiosos da doutrina, que estão dizendo que nós já estamos no mundo de regeneração, nós já estamos passando. E quando Jesus disse que ele virá, né, como a noite ninguém perceberá, então o Kardec também disse que a passagem para o mundo de regeneração não vai ser percebida porque não tem grandes mudanças. De repente a gente se dá conta de que está num mundo de regeneração. Então veja que isso coloca a referenda, né, a posição do Kardec. Vou ter que cortar para ir ao final, para completar o meu pensamento. Então veja, quando Deus falou a Abraão, ele estava em Ur, na Caldeia, que ele buscasse a terra prometida, e ele saiu e veio do Hebrom, né? Passou pelo Egito, ficou algum tempo no Egito, depois conseguiu a liberação do faraó. Veja, veio ele, a sua mulher Sara, o seu sobrinho Ló e a mulher do Ló. Ele passou então pelo Egito. Lá Sara pegou uma escrava, Agar, que vai ser muito importante, como nós sabemos, vai ter o filho, né, Ismael do Abraão, vai ser filho dele com a escrava, e foi com o Ló. Quando chegou no lugar aprazado, na famosa Canaã, o Abraão separou-se do Ló. Então Ló desceu, sobrinho dele, né, foi para a planície e armou as tendas dele até próximo de duas cidades que existiam lá, que era Sodoma e Gomorra. E o Abraão ficou no alto, ficou na colina, né? Um dia ele estava na sua tenda quando chegaram 3 senhores que ele reconheceu, né, que eram mensageiros de Deus, e ele faz todo o ritual, né, da recepção judaica, ofereceu água, lavar as mãos, aquilo tudo. E quando eles saíram, ele continuou na presença do Senhor, e ele diz então para Deus: mas Senhor, eu sei o que eles vão fazer, eles estão indo destruir aquelas 2 cidades, e veja, os justos vão morrer junto com os ímpios. Se lá naquela cidade existirem 50 justos, eles vão perecer junto com os outros? E Deus diz: não, não é justo não. Havendo 50 justos, por amor dos 50, eu perdoo toda a cidade. Aí o Abraão se animou e disse: bom, não deve ser 50, né? Aí diz assim: Senhor, desculpe a minha ousadia, mas e se for 50 menos 5? Aí Deus diz: bom, por amor aos 45, perdoa todo mundo. Eles ainda não são 45. Bom, ele disse: Senhor, desculpe, né? Mas já que eu comecei a falar, eu tenho que prosseguir. E se forem só 40? Mas por amor dos 40, eu perdoo toda a cidade. Ele disse: Senhor, eu vou usar até o extremo. E se forem só 30? Aí, por amor dos 20, se forem só 20? Bom, a última pergunta: e se forem só 10? Por amor dos 10, eu perdoo toda a cidade. E os anjos foram embora. Deus saiu da presença de Deus. Então veja, por amor ao justo. Algum tempo depois, Jonas foi chamado por Deus, o profeta Jonas, e Deus disse para ele o seguinte: Jonas, Nínive, que era uma cidade próspera da época, está no estado de depravação e calamidade incrível. Eu quero que você vá lá, pregue durante 40 dias. Se não se arrependerem, eu vou destruir toda a cidade. O Jonas ouviu aquilo, pegou um navio e foi para Tiro, quer dizer, numa direção contrária, né?
Quando ele está lá no navio, dormindo tranquilamente, vê um temporal enorme e está afundando no fundo do barco, todo mundo apavorado, jogando as coisas na água, e ele está lá dormindo. Aí o capitão chegou lá e se acordou. Cara, o barco está afundando. Ele disse, não tem problema não, tudo isso aí é por minha causa, ele está magoado comigo. Se vocês quiserem se ter livre disso aí, pega e me joga no mar. Primeiro eles duvidaram, mas diante da vida, né? Jogar no mar vai livrar disso tudo. Pegaram o Jonas e atiraram no mar. Viu uma baleia, engoliu o Jonas, a tempestade serenou imediatamente. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia. Lá ele orou, e no 3º dia então ele foi vomitado numa praia. Onde? Foi lá, desempenhou a missão dele, e depois dos 40 dias ele procurou Deus e disse, aí está, fiz o que você me pediu. E agora, vai destruir a cidade? Deus disse, de jeito nenhum, Jonas. Poxa, todo mundo se arrependeu, até o rei se vestiu de saco e se cobriu de cinza, eu não posso. Aí o Jonas bateu o pé e disse, pois é, por isso é que eu não queria ver. Saiu, porque eu sei que era um Deus de misericórdia. Saiu batendo o pé e foi para o deserto. Aí ele estava lá no deserto querendo descansar. Deus fez nascer um arbusto, deu uma sombra no rosto dele, ele está lá dormindo tranquilamente. Aí Deus, pum, acabou, secou o arbusto. O sol bateu na cara dele, ele levantou. Mas como é que faz uma coisa dessa? Um arbusto desse tão útil, uma sombra tão boa. Aí você vem e destrói. Aí Deus disse, pois é, um arbusto que não vale nada, seca, é jogado no forno, e você está aí todo conduído. E queria que eu destruísse toda uma cidade. Gente, a doutrina espírita diz que nós, espíritas, estamos aqui para fazer a passagem do planeta. Não é? E que nós, para fazer essa passagem, nós temos que nos tornar um pouquinho melhor, não é? Matar aquele homem, a velha reforma interior de que tanto se fala. Então, ligando o Kardec com esses 2 momentos do pronunciamento de Deus, né, na figura dele, nós podemos pensar o quê? Que se nós nos tornarmos melhores, se a doutrina se espalhar ainda mais, e se o número de justos aumentar grandemente, quem sabe se o Pai, por amor desse número maior de justos, não perdoará toda a humanidade. É possível. E quando o rei vier, acompanhado de todos os santos anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão colocadas diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda, e dirá para os que estão à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuir a terra que vos está prometida desde a fundação dos séculos. Boa noite, obrigado.